Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. Hoje vai ser curtinho aqui, selecionei poucas notícias. A Câmara está agora votando lá a história do arcabouço fiscal, que já tinha votado, tinha ido para o Senado, mudou lá, teve que voltar para a Câmara, e eles fizeram uma chantagem absurda com o governo, enfim. E aí o mais engraçado é que eles dizem, o Lira estava dizendo assim, não, é porque nós estamos trabalhando pelo Brasil e tal. Não estão, né? Se estivesse trabalhando pelo Brasil, votaria, claro, negociando alguma coisa e tal, mas não fazendo uma verdadeira chantagem com o governo do tipo, se não fizer tal e tal coisa, não rola o arcabouço, se não fizer a mudança ministerial, não vota o arcabouço. E eles dizem que é super importante votar o arcabouço, mas na verdade não vota. Aí vai votar hoje. Mas aí também vai votar uma medida provisória do governo, do aumento do salário mínimo, enfim, que perde a validade agora quinta-feira. É a medida provisória lá do reajuste do salário mínimo em maio, se não me engano, né? Maio ou junho, já nem me lembro mais direito. E aí, enfim, dentro dessa coisa toda, tinha também uma proposta do governo de taxação das offshore, dos fundos offshore. São fundos que ficam fora do Brasil, que são exclusivíssimos. Eu já escutei isso, ou li isso, não tenho certeza absoluta desse número, mas é em torno de 2.000 brasileiros que têm dinheiro nesses lugares. E eles não pagam imposto. No Brasil não pagam imposto lá, porque ficam em paraísos fiscais, mas também não pagam imposto no Brasil. E aí o governo está dizendo o seguinte, olha só, esses caras precisam pagar imposto, não é possível. O trabalhador, eu falo isso sempre, a pessoa que cuidava da minha mãe ganhava 2.200, acho que é isso, 2.300, algo assim. E ela pagava imposto de renda, será R$60, R$70 por mês, mas pagava. E o cara que tem dinheiro aos montes, porque quem tem esse tipo de fundo não é nem um rico, é um trilhardário. Esse cara não paga imposto e não quer pagar imposto. E aí mente, dizendo o seguinte, esses aí os políticos que os defendem porque têm interesses, né? Não, porque se taxar esse dinheiro vai embora, vai sair do Brasil. Como assim? O dinheiro já está fora do Brasil. O dinheiro já está fora do Brasil. É uma vergonha. E aí, gente, aí diz o Lira que o governo vai apresentar isso agora através de um projeto de lei, que em 3 semanas vota. Acho que é cascata. Acho que está falando isso para dizer que agora aqui não tem problema nenhum. E depois vai inventar uma outra história e não vai votar, porque na verdade eles não querem votar, né? A verdade é essa, eles na verdade não querem votar. E aí há um problema pelo seguinte, quando tem aquela proposta do governo de isentar, né, proposta do Lula, a promessa do Lula até o fim do mandato, isentar até R$5.000 do imposto de renda, tem a outra ponta, que é essa cobrança desses super ricos. E aí isso compromete, atrapalha. O governo diz que vai tentar tirar das apostas desses sites de apostas, né, e tal, enfim. Mas que também vai ser uma dificuldade, não tem a menor dúvida, porque os interesses são enormes, né? Enfim, e aí, cara, o que mais me incomoda e me espanta é que aí a população geral, primeiro, nem sabe que isso está rolando, né? Mas mesmo quando sabe, acha que, não, isso é criar mais imposto. Eu li hoje um tweet de uma pessoa dizendo assim, não aguento mais esse governo que só fala em criar imposto. Tem que entender o seguinte, nesse caso não está criando imposto nenhum. O imposto já existe, apenas esses caras são isentos desse imposto. Entendeu? O imposto é o imposto de renda. Já existe, não está criando nenhum imposto novo. Está apenas dizendo o seguinte, camaradas, vocês têm que pagar. Que história é essa? E aí é cansativo, porque assim, são 2.000, só que esses 2.000 criam uma historinha
um bando de gente. Se você for em algumas conversas, assim, algumas pessoas que você conversa, assim, metidos a entender do mundo financeiro e tal, aí vem com essa conversa fiada. O cara está longe de ser beneficiado com isso, mas defende os 2.000 e poucos que são beneficiados. Entenderam? É terrível. A Polícia Federal identificou mensagens, não foi no celular do Cid, nem foi naquelas mensagens esquecidas na lixeira, nada disso. Foi mensagens de um outro cara, de um empresário, que é investigado no 8 de janeiro, em que o Bolsonaro, aí é o Bolsonaro trocando mensagem com esse empresário, passa para esse empresário, esqueci o nome dele, passa para esse empresário um monte de fake news e também ataques ao TSE, ao STF, aos ministros do STF, aos ministros do TSE, e diz pro cara, espalhe o máximo possível, espalhe o máximo possível. E claro que aí entra naqueles grupos que eles têm, né? Que esse cara passa para não sei quem, que passa para mais milhares, que vai para milhares, para milhares, para milhares, e espalha pelo... Ou seja, Bolsonaro cometendo crime. Para mim não ficou claro, acho que já tinha tido a eleição, mas o Bolsonaro ainda era presidente da República. Ainda foi em 2022 ainda, já depois da eleição, mas o Bolsonaro ainda era presidente da República. Ou seja, e aí, isso é crime, óbvio, e aí a Polícia Federal já intimou Bolsonaro, acho que é dia 31, se eu não estou enganado, para depor sobre este crime especificamente. Ou seja, Bolsonaro está bem enrolado. Ele gastou em torno de 100 mil reais, fez uma harmonização facial e da arcada dentária, botou lá aquelas lentes que agora bota nos dentes e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele está caprichando o visual, o shape, como o pessoal brinca por aí, para ser preso. Beleza, ele quer chegar bonito na prisão. Então, bacana. Bom, bonito ele não será nunca, né? Mas, enfim, independentemente até do aspecto físico, pela pessoa que é, ele nunca será bonito. Gente, o Tribunal Regional Federal 1, que é o de Brasília, reafirmou por quê? Porque na primeira instância, a Dilma foi isentada daquela história das pedaladas, que, como nós dissemos a vida inteira, não havia pedalada nenhuma. E aí a justiça disse, olha, não há pedalada, não tem pedalada. Isso aí foi uma invenção que fizeram, não tem pedalada nenhuma. E aí o Ministério Público recorreu, foi então para o tribunal, que é a segunda instância, e o tribunal reafirmou a primeira instância, por unanimidade, de que não houve pedalada alguma e tal. O Curio, bom, a gente já sabia, já falava, aí diziam que a gente estava só querendo defender e tal, não sei o quê, que tinha pedalada e tal, não sei o quê, não sei o que. A imprensa, na época, bateu muito e falou muito. Vários desses analistas que são metidos a entenderem de tudo e, na verdade, são só... como é que se diz? São só, assim, capachos dos donos das suas empresas, né? Eu acho até, eu faço aqui um parênteses, eu falo isso sempre para vários amigos. Eu acho até o seguinte, tanto que você, quando o jornalista sai dessas redes e vai, enfim, se foi demitido, pediu demissão, se aposentou, seja lá o que for, e vai para as redes sociais, muitas vezes você descobre um outro jornalista que não aquele que você via na televisão. Eu entendo que o cara tem determinadas matérias que são escritas para que eles transmitam a notícia. Né? Nem tudo, vou citar aqui o William Bonner, nem tudo que o Bonner fala e lê lá no Jornal Nacional é exatamente o que ele pensa, mas enfim, é o que a Globo manda ele falar. Agora, quando o cara se arvora de ser um comentarista, aí é um pouco demais. Você comentar uma notícia e falar algo completamente diferente daquilo que você pensa, aí eu, sinceramente, eu sei que é difícil isso, mas eu sinceramente diria, olha só, me bota em qualquer outra função, mas não para comentar e não poder dar efetivamente a minha opinião. Né? E aí fica muito complicado. Mas enfim, fechando parênteses, vários comentaristas desses metidos a entender de tudo,
cansaram de dizer, sim, tem pedalada, sim, teve economia criativa, não, como é que é? Contabilidade criativa, e falaram um monte de coisa, não sei o que lá. E o curioso é que, primeiro, nenhum deles agora veio à televisão para pedir desculpas, de dizer, ih, puxa vida, tem, sei lá, 7 anos, eu errei, feio e tal. Podia ter minimizado, né? Na época eu achei, agora não é, nada. A Globo, o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão sequer deram a notícia. É uma notícia, gente, uma ex-presidente da República que foi julgada, foi absolvida pelo julgamento em segunda instância. Isso é ou não é notícia? Em qualquer lugar do mundo isso é uma notícia. Ignoraram. Não sei se amanhã, que às vezes eles fazem muito isso. Eles não falam primeiro, pensando que as pessoas não vão ver, aí tem uma repercussão ruim, no dia seguinte eles vão lá e dão. Vamos ver se amanhã eles falam alguma coisa. Hoje não falaram nada. E o curioso é que aí outros, mas aí é mais bolsonarista, né? Que aí dizem assim, não, mas poxa, vocês têm que entender que um impeachment não é só uma questão técnica. O impeachment é político. Sim, o impeachment é político. Mas tem uma coisa que está lá na Constituição. Para o impeachment tem que ter crime de responsabilidade. E sem crime de responsabilidade, o impeachment não pode prevalecer, não pode acontecer. E se acontecer, o STF deveria ter vindo e dito, não tem crime de responsabilidade, não pode valer esse impeachment. Mas naquela época, lembram do Jucá dizendo com o STF, com o Supremo e tudo? Era exatamente isso, o golpe era com o Supremo e tudo, né? Então, assim, e o crime de responsabilidade que eles apontavam eram as pedaladas que não existiram. Então, foi golpe, sim. E não é hoje em dia, até porque o mundo virou, né? Deu uma cambalhota, o Lula que foi preso injustamente, hoje é presidente da República, a Dilma que foi caçada, golpeada injustamente, hoje é presidente do Banco dos BRICS. Então, assim, não é raiva, não é nada disso, mas a gente tem que saber exatamente o que é que aconteceu, que é para a gente, sabe aquela coisa, né? Saber ter a história para não repetir os erros. Apesar que quando o pessoal é golpista mesmo, né? E aí vai achar uma outra forma de dar o seu golpe. Para finalizar, e falando em golpistas, em canalhas, em vagabundos e bandidos, o Zema, que ontem não foi lá, eu falei aqui, não foi lá na entrega de equipamentos para a área de segurança de Minas Gerais, levado pelo ministro da Justiça, saiu-se com mais outra. Houve no fim de semana aquele trágico acidente com um ônibus da torcida do Corinthians, que tinha ido assistir um jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão. Não, o Atlético Mineiro nada. O Atlético Mineiro o Vasco ganhou. Foi com o Cruzeiro no Mineirão e houve um acidente, morreram 7 ou 8. Falaram em 8, mas depois voltaram a falar em 7. Enfim, morreu gente, que já é uma tragédia. E está mais do que já determinado que o ônibus estava irregular, o ônibus não tinha autorização sequer para fazer aquele tipo de viagem, porque ele não... Enfim, sem fiscalização, sem nada, teve algum problema mecânico e houve a tragédia. E o Zema teve a cara de pau e a falta de vergonha na cara, a falta de caráter, de dizer que, presidente Lula, e mande dinheiro para as estradas de Minas Gerais para evitar acidentes, ou seja, ele, na verdade, ele culpou o governo Lula pelo acidente que não foi causado pela estrada. E, outro detalhe, eu até já, aí não falei aqui no vídeo, mas já postei isso. Em 2022, até esse canalha desse deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, estava cobrando verba para estradas de Minas, mas não essa, outras estradas mais interioranas de Minas Gerais, e foi o Bolsonaro quem vetou os recursos. E agora, com o PAC, tem dinheiro para a estrada, só que assim, o PAC está começando, então ainda não
está fazendo a obra e não estão sendo feitas as obras nas estradas de Minas Gerais. Mas serão feitas. E não sei se em todas, porque também não é assim, né? Não tem milagre. Assim, de repente, então agora nós vamos lá e vamos recuperar 300 estradas. Também não é assim. Mas, enfim, a canalice do Zema é um negócio impressionante. Então, assim, essa estrada está perfeita, é uma estrada daquelas principais, eu não sei o nome. Porque liga São Paulo a Belo Horizonte. Então, é a estrada principal, não são essas estradas menores, que tem mais problemas e tal. E está mais do que comprovado que o problema foi com o ônibus, com o equipamento do ônibus. E o canalha, oportunista não, né? É canalha mesmo, vagabundo, tentando culpar o governo Lula. Não cola, cara. Muda o discurso, senão tu não vai para lugar nenhum.